Chris Hadfield passou décadas a treinar como astronauta e acumulou quase 4.000 horas no espaço. Durante este tempo, ele invadiu uma estação espacial com um canivete suíço, lidou com uma cobra viva enquanto voava de avião e ficou temporariamente cego enquanto estava pendurado no lado de fora de uma nave espacial em órbita. O segredo para o seu sucesso e sobrevivência é uma lição pouco convencional que ele aprendeu na NASA. Prepare-se para o pior e aproveite cada momento. Neste resumo do livro O Guia do Astronauta para Viver Bem na Terra, aprenderá 7 lições de vida poderosas. Lição 1. O poder do pensamento negativo. Chris acha intrigante que os gurus de autoajuda exortem as pessoas a visualizarem a vitória e a pararem por aí. Alguns até insistem que, se você se concentrar no negativo, está a convidar as coisas ruins a acontecerem. Parece fazer sentido, certo? Porque perder tempo se preparando para desastres que provavelmente nunca acontecerão. Chris argumenta que antecipar problemas e descobrir como resolvê-los é, na verdade, o oposto de se preocupar, é ser produtivo. Chegar a um plano para o pior dá paz de espírito. Quando Chris entra em um elevador lotado, ele automaticamente pensa no que poderia fazer se o elevador falhasse de alguma forma. A mesma coisa quando ele entra num avião. Chris está sempre a perguntar-se: qual é a próxima coisa que pode me matar? Mas ele assegura que não é uma pessoa pessimista. Ele diz: meu otimismo é resultado de toda a vida passada a visualizar a derrota e descobrindo como evitá-la. Como a maioria dos astronautas, tenho a certeza de que posso lidar com o que a vida me apresenta porque pensei sobre o que fazer se as coisas derem errado, assim como certo. Esse é o poder do pensamento negativo. Lição 2. Pretenda ser um zero. Na vida, você será visto por outras pessoas de 3 maneiras possíveis, como -1, alguém que é ativamente prejudicial, alguém que causa problemas, ou como um 0, em que o seu impacto é neutro, ou como +1, alguém que constantemente agrega valor. Todo mundo quer ser um +1. Você não pode ser uma pessoa +1 se estiver a tentar provar isso gabando-se em voz alta, mas muitas pessoas é o que fazem. Qualquer um que se veja como mais importante que as outras pessoas não é um astronauta e nunca chegará perto de trabalhar na NASA. A NASA não se pode dar ao luxo de contratar arrogantes. A vida das pessoas está em risco, além de ter que atender às expectativas de milhões de pessoas que tiveram que financiar a exploração espacial com os seus impostos. Então, como você se pode tornar uma pessoa +1? Chris também não tinha a certeza, então observou Jerry Ross, o membro mais experiente de sua equipa, para ver como ele fazia as coisas. Depois de um tempo, Chris notou que ele chegava ao escritório 1 hora mais cedo para cuidar das tarefas administrativas inerentes ao comando, para que o comandante pudesse concentrar-se em coisas mais importantes. Nunca isso lhe tinha sido solicitado e Jerry não esperava gratidão por isso. Ele colocou as necessidades do outro em primeiro lugar. Ele tem uma riqueza de conhecimentos e experiências, mas agiu sem se achar melhor que qualquer outra pessoa. Aqui na Austrália, ele é basicamente o que chamamos de um top. Se você está realmente a observar e a tentar aprender, ao invés de a tentar impressionar os outros, você pode realmente ter a chance de fazer algo útil. Quando Chris era um estudante, antes de voar no espaço, ele estava em um simulador de transporte e notou o comandante tentando apertar o botão errado. Como Chris estava observando de perto, ele disse: espere, esse não é o botão certo. Meses depois, o comandante elogiou os esforços de Chris no Centro Espacial Johnson, na frente dos outros. Pouco depois, Chris foi nomeado para a sua primeira missão. Embora Chris admita que pode não haver uma conexão entre esses dois eventos, eles com certeza não o prejudicaram. Então, para se tornar uma pessoa +1, em 2 palavras, seja humilde. Lição 3. Tenha atitude. Como astronauta, atitude significa orientação. Neste caso, como está a sua aeronave em relação ao Sol, à Terra e outras aeronaves. Perder o controle da atitude pode fazer o veículo ficar fora de controlo e também desviar-se do curso, criando uma situação de vida ou morte se estiver com pouco combustível. Manter a atitude no espaço é vital para o sucesso.
Chris acredita que algo semelhante é verdade na Terra. Muitas coisas estão fora do nosso controlo. Nós não podemos fazer com que todos gostem de nós, não podemos controlar a economia e não podemos ganhar todos os jogos que jogamos. Mas há uma coisa que podemos controlar, a nossa atitude. Chris conscientemente controla a sua atitude porque, para ele, uma atitude errada é muito pior do que falhar em alcançar os seus objetivos. As chances de se tornar um astronauta são extremamente pequenas e chegar ao espaço depende de variáveis e circunstâncias que estão fora do controle das pessoas. Apenas 2 canadenses foram escolhidos para serem astronautas de entre 5.351 candidatos. Se tem um tipo de personalidade que a NASA não gosta, azar. Se você tem um defeito de saúde, por mínimo que seja, não vai ter sorte. Se a única razão pela qual você queria ser um astronauta fosse voar pelo espaço, você odiaria ser um astronauta. Como regra geral, para cada poucos meses que treinar na Terra, passam apenas um dia no espaço. É por isso que Chris nunca esperou chegar ao espaço. E ele nunca ligou a sua autoestima e felicidade aos voos espaciais. Ele ajustou a sua atitude para aproveitar todos os dias, estivesse ele na Terra ou no espaço. Lição 4. Importe-se com as pequenas coisas. Um astronauta que não se preocupa com as pequenas coisas é um astronauta morto. A atitude estrita da NASA em relação a detalhes e regras pode parecer ridícula para pessoas que estão da parte de fora. Mas, quando os astronautas morrem em serviço, a razão é quase sempre um detalhe que foi negligenciado e que parecia sem importância na altura. Por exemplo, houve um tempo em que o astronauta nunca usava trajes espaciais. Porquê? Os trajes ocupavam muito espaço, aumentavam o peso do foguetão e a aeronave já foi projetada para os proteger. Mas os russos começaram a usar trajes espaciais depois que uma válvula se soltou e um dos foguetões despressurizou durante a reentrada na atmosfera terrestre em 1971, matando todos os 3 astronautas a bordo. Os astronautas começaram a usá-los depois que um ônibus espacial chamado Challenger explodiu durante o lançamento em 1986. Um vedante rachado basta para causar terríveis desastres. É por isso que Chris transpira as pequenas coisas até mesmo no planeta Terra, especialmente ao perseguir grandes objetivos. Lição 5. Lidar com o medo. A questão que Chris diz que mais lhe colocam é: como lida com o medo? Muitas pessoas acham que deve ser aterrorizante sentar-se em um foguetão com os motores rugindo e pronto a ser disparado. Se fizer um único movimento errado, pode acabar por se matar e ao resto do pessoal. Mas eu não fico apavorado, diz Chris, porque fui treinado durante anos por equipas de especialistas que me ajudaram a pensar em como lidar com praticamente todas as situações concebíveis que podem ocorrer entre o lançamento e a aterragem. Em vez de se sentir assustado, Chris sente-se aliviado. Pela sua experiência, o medo vem de não saber o que esperar e não sentir que tem algum controle sobre o que está prestes a acontecer. Isso é o medo do desconhecido. Ele diz: eu sei exatamente como é, eu tenho medo de alturas. Espera um minuto. Chris, você é um astronauta e tem medo de alturas, como é possível? Sem trocadilhos, mas Chris aprendeu a superar o medo. Quando era criança, na fazenda, ele e os seus irmãos costumavam ir para o celeiro onde o milho era armazenado. Ele costumava subir as vigas e pular para o milho e progressivamente subir cada vez mais alto. Ele diz: acho que fui capaz de o fazer por causa do acúmulo gradual em termos de altura e o aumento progressivo de confiança enraizado na experiência real e o simples facto de que a prática me tornou mais hábil. O conhecimento e a experiência tornaram possível para mim estar relativamente confortável com as alturas, seja a voar, um ultraleve, ou num passeio espacial, ou a pular em um monte de milho. Lição 6. As últimas pessoas no mundo. Chris teve que trabalhar com um idiota. Vamos chamá-lo de Barry. Embora Barry fosse altamente qualificado, ele era arrogante e conflituoso. Ele estava a fazer Chris duvidar da sua própria competência, mas Chris logo percebeu que o problema estava relacionado com as próprias inseguranças de Barry. Chris parou de levar as críticas de Barry para o lado pessoal.
Um dia, Chris estava a voar para Washington em um jato da NASA e parou para reabastecer. Um militar aleatório veio até ele e disse: "Ei, você conhece Barry, aquele idiota?" Era fascinante que, de todas as coisas que ele podia dizer no primeiro encontro, a sua opinião sobre Barry foi a primeira a surgir. Chris ficaria horrorizado se um estranho conhecesse um de seus colegas e dissesse: "Ei, você conhece Chris Hadfield? Que idiota!" Chris não entrou no jogo de Barry. Ele disse: "Identifique o problema em vez de atacar a pessoa. Nunca ridicularize um colega e não ataque as pessoas que trabalham consigo. Se eu me envolvesse em sérios apuros, os meus colegas de tripulação seriam a minha única esperança de sobrevivência. Para todos os efeitos, eles seriam as últimas pessoas no mundo." Esse é um pensamento que tento manter na vanguarda da minha mente todos os dias, não apenas no espaço, mas na Terra. Lição 7. Invista no sucesso do outro. Uma nave espacial chamada de Soyuz foi projetada para ser pilotada por 2 pessoas. Chris estava no comando, mas Tom, o copiloto, não tinha responsabilidades designadas além de cuidar de si mesmo. Mas Tom estava ansioso por aprender. Chris investiu tempo e energia depois do expediente para explicar os procedimentos de voo ao Tom em detalhes. Mas por que ajudar alguém na criação de uma vantagem competitiva? Chris responde: "Eu não vejo dessa maneira. Ajudar alguém a ser melhor não me faz parecer pior. De facto, muitas vezes melhora o meu próprio desempenho, particularmente em situações de stress. Em uma crise, você vai querer que eles o ajudem a sobreviver e a ter sucesso." Bem, espero que tenha gostado deste vídeo. Esmaga o like e comente o que achou. E se quiser que eu resuma algum livro de finanças, desenvolvimento pessoal ou empreendedorismo, diga em baixo nos comentários. Um forte abraço.